Será que a gente não consegue equalizar isso daí? Eu acho que eu concordo com o que o Meschini falou agora. Não dá para você colocar a Coab ali e aí você não povoar o centro, não trazer um empreendimento de qualidade. Eu acho que se nós fizermos um olhar ali, um mapeamento da área central, tem áreas que podem ser mais valorizadas e isso acaba sendo âncora, atraindo, né, outros empreendimentos de baixo custo, porque você precisa ocupar todos os setores. O que você acha? Olha, sim, eu vou só complementar a tua fala. O seguinte: todo o processo de empreendedorismo envolve algo chamado planejamento, né? O que aconteceu com o centro foi um erro da administração municipal lá atrás de proibir moradia no centro. Isso demorou um certo tempo, deu um reflexo que deu o caos que deu agora. Não vai ser uma única ação isolada que vai retornar ao centro. Vai ser algumas coisas. Por exemplo, o fator segurança é o primeiro ponto. Eu já cansei de falar, eu acho que a guarda municipal tem que ter uma guarda específica do centro de Santos. Uma guarda que use nas costas o emblema centro. Por quê? Porque quando você tem uma guarda ali treinada, que conhece a região, que o morador sabe que aquele ali é o guarda do centro, ele vai conhecer o guardador de carro, ele vai conhecer o traficante, ele vai conhecer o morador. Então, eu acho que o centro de Santos hoje ele requer uma guarda específica para o centro. Segundo lugar, não adianta você fazer equipamentos de turismo, levar o VLT, fazer o resgate lá do mercado, criar uma grade, se você não tiver a sensação de segurança. Estacionar seu automóvel, descer com a sua família e não achar que vai ser roubado. Você pode nem ser roubado, mas o estresse de você achar. Por exemplo, eu tenho um estresse muito grande e eu o emissário quando vou de carro. Por quê? Ali os caras encostam e eles vêm pedindo 20, 30, 50 reais. E eu falo logo, pode riscar o carro, pode fazer o que for, eu não dou dinheiro para quem guarda carro em rua, mas já te gera aquele estresse. Então assim, o centro ele precisa ter uma série de ações. Por exemplo, como é que você vai fazer as empresas voltarem para o centro? O ISS diferenciado. Uma isenção de IPTU por um determinado período. Por quê? Porque você vai pôr isso na conta do lápis, você vai falar, puxa, aqui cabe o aluguel, já é mais barato, eu tenho um ISS incentivado, tá? E eu tenho uma redução do IPTU. Então, como é que faria, por exemplo, um programa para incentivar a remodelação de fachadas, por exemplo? O que dá para fazer? Um plano de retrofit, como fez a cidade do Porto e Lisboa? Você olha ali, por exemplo, a loja do... Eu sempre falo da loja do Camiseiro, inclusive a Giovana, um abraço para a Giovana, que inclusive apoia o nosso projeto. É uma loja maravilhosa, ela tem uma fachada belíssima e resiste. Se você replicar o exemplo do Camiseiro, a própria Tasca do Porto, que é outro comércio que resiste no centro, eu dou esses exemplos porque eles são típicos daquela região. Estão em imóveis antigos, que têm uma beleza arquitetônica diferenciada, e há um grande potencial da gente replicar esse tipo de empreendimento para tornar o centro um destino atraente. Não, eu quero ir ao centro porque eu quero ver esse tipo de fachada, eu quero ver esse tipo de arquitetura. E aí você torna aquilo um passeio, tanto para quem é da região, quanto para quem é de fora. Como é que se combina isso? Queria o comentário de vocês dois. Olha, primeiro assim, Sérgio, a gente tem que analisar o seguinte: o brasileiro ele não tem a cultura de frequentar o centro. Se você pegar o centro de São Paulo, você pegar o centro das capitais brasileiras, todos estão passando problema. Por quê? Porque a gente não tem a cultura de mostrar o nosso passado. Eu recebi aqui, a questão de uns anos atrás, uns familiares da minha mulher que são de Portugal e sabiam mais da história do centro de Santos do que nós que moramos aqui. Por quê? Porque o português ele tem aquela coisa de estudar a história. O brasileiro não tem isso. O brasileiro não sabe a história, como é que Santos chegou, como é que Santos começou. Então a gente tem que resgatar isso. Uma das formas de resgatar é começar através das escolas. Que pode ser as escolas municipais, estaduais, fazer as crianças visitarem o centro para saber contar essa história do que é o centro. Eu vou meio que contrapor o que você está falando. Eu falei para você isso no sábado lá no Tertúlia, porque eu ficava inconformado com esse tipo de fala. E aí eu fui para a região serrana lá, para as Serras Gaúchas, fui passear lá em Canela, em Gramado, fui lá para Bento Gonçalves, e tudo aquilo que eu ficava inconformado, que eu não via aqui, eu vi lá. Comentei para você, André. São jovens, né? Cidades jovens. São cidades que têm cultura, o histórico que tem a nossa região. Tá perfeito, mas eles não têm a nossa história. A gente já tem a história. Por isso que o centro é jovem. É muito mais fácil, até em tese, e é uma cidade que você tem o prazer de andar na cidade. Você quer andar na cidade. Sim. Eu fui no equipamento chamado Epopeia Italiana. Não tem nada. É a história de uma família italiana que fundou a cidade de Bento Gonçalves. É só isso. Não é ninguém famoso.
Só que você entra, você tem uma experiência de turismo. Porque quando você chega no equipamento, é como se você estivesse entrando numa sala de espetáculo. Você começa vendo todos os equipamentos naquele corredor, quando abre a cortina, um ator italiano te recebe, a caráter, falando italiano, num cenário típico da Itália naquela época, no início do século XX. Depois você entra numa sala de cinema, que é uma simulação de um barco, mostrando como foi a epopeia deles vindo para o continente americano num barco insalubre. Muita gente morre na viagem, 45 dias no alto mar. Então você começa a imaginar o que passou os imigrantes italianos para chegarem aqui. Quando eles chegam no Brasil, mato. Né? Aquela historinha, pô, nasce salame na árvore e tal, falando em italiano. Eu comentei com o André na semana passada, pô, a gente nunca teve a ideia de colocar uma criança representando o Pelé quando ele chegou no Santos, na entrada do museu. É tão caro fazer isso? O que eu quero dizer, André, é o seguinte, está faltando para nós, eu acho que compreender de verdade e entender o que a gente tem, o quanto isso é capaz de gerar riqueza. Sim. Né? Gravamos um programa agora há pouco antes de vocês chegarem, que vai ao ar no dia 2, o novo conceito do que é dinheiro. Dinheiro não é mais papel, gente. Dinheiro agora é capital intelectual, é ideia, é colocar alguma coisa em atividade. Deixa eu deixar vocês falar, porque o Fabião já puxou minha orelha que eu estou falando demais. Não, imagina. Vamos falar um pouco do retrofit, né? Que é a minha área. Eu acho que a gente precisa realmente de um incentivo em retrofit, e isso daí não é só em termos municipais, em termos... Eu acho que... Eu não sei de onde a gente vai tirar isso, se ele vai vir da Faculdade de Arquitetura, junto com a Prefeitura, junto com algum interesse, mas eu acho que deveria ter um trabalho promocional nisso, né? Trazer as incorporadoras e falar, olha, vamos fazer a compensação para fazer um retrofit, e a gente faz ao contrário, a gente tomba tudo, né? Então, às vezes, a gente retrofitar a fachada, a gente tomba a fachada. E aí, quando a gente tomba a fachada, a gente traz para o dono do imóvel um problema. Só o ônus. Só o ônus. Então, a gente faz o inverso aqui em Santos, né? A gente pega um centro histórico lindo e preserva ele de uma forma diferente, né? Eu acho que a gente tinha que preservar não só mantendo aquilo que vai virar um entulho, um lixo, vai cair, vai destruir, né? A gente deveria fazer com aquilo realmente o que você falou, realmente uma preservação, um conceito turístico, né? Como o André falou, isso acontece em Barcelona, isso acontece em Lisboa. A gente vai vendo isso aí ao longo nas regiões europeias, mas a gente tem aqui na Argentina também, né? O Porto. Eu acho que nós temos. Então, estou pegando exemplos brasileiros, Bischini, porque a gente tem condição de transformar o nosso centro numa. Enfim, pegar Curitiba, a gente tem ali em Curitiba. Sim, exemplo brasileiro. Me fugiu o nome agora, de um distrito que tem em Curitiba. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. E a gente vai para lá, é um circuito gastronômico. Sim. Santa Felicidade. O centro de Santos pode ser a nossa Santa Felicidade. Seria maravilhoso. Porque você pode ter um grande centro gastronômico ali, e as pessoas chegarem ali, área de estacionamento. Mas nesse ponto você tem totalmente razão, né? Você tem segurança, limpeza, exemplar. Exatamente. E isso tudo é fundamental. Pedro, entra na conversa de novo, por favor. Vamos lá, Pedrão, liga o fone. Liga o áudio aí, não vai jantar agora não, viu? Daqui a pouco. Liga o áudio. Desculpa aqui. Normal. Bom, eu concordo com o que vocês falaram, a questão do retrofit seria extremamente importante. Eu acho que tombar um imóvel, você mais traz prejuízo ali para a região do que benefício, porque dá uma dificuldade tremenda para quem tem esse imóvel, manter esse imóvel. Eu já vi de perto aí algumas situações de conhecidos meus que tinham imóveis tombados, e é realmente um problema, né? Porque você trava aquilo ali, não evolui, aquela região não evolui, vai só envelhecendo, e para quem mora ali naquela região fica com um pepino na mão, né? Fica com um problemão ali que você não tem como resolver aquele negócio, né? Exatamente. E eu acho que não é só retrofitar por fora, a gente precisa retrofitar por dentro também, Sérgio. Acho que trazer as pessoas ali que está numa região. Vamos lá, tudo bem, a gente não vai mudar o plano diretor para botar numa região bem no centro prédios novos, mas podemos retrofitar os antigos que estão lá com a necessidade, pegar todos aqueles prédios comerciais que estão lá, que já não vão servir para comercial, porque o comercial não vai mais para lá, está muito difícil de ficar lá. Lógico, saiu tudo de lá, o que o comercial vai fazer lá?
Tá difícil praticamente, não tem como. Então vamos botar ele em residencial, vamos mesclar, vamos trazer alguma coisa. A gente falou bem isso aí no programa que eu tive contigo lá, e acho que é isso. Não tem outro jeito, cara. A gente tem que ter ideias conjuntas, como o Ursini falou, né? Pegar e montar. Tem um detalhe na construção civil. Santos é uma das cidades que tem, acho que a 19ª no Brasil, mais capitalizada na construção civil. Então o morador de Santos, ele não é um morador classe E, ele é um classe D. Mesmo na baixa renda, aqui é uma baixa renda alta. É uma baixa renda de quem tem condição de uma faixa aí de 5 a 6 mil para uma família, para uma renda familiar, que não é baixa. Se você considerar que, né, André, você que tem os números melhor que eu, considerar que muitas famílias vivem com 600, 500 reais, 400 reais às vezes. Então a gente tem aqui em Santos uma condição para isso, né? Uma condição para trazer todos aqueles moradores que estão ali no morro, aqueles jovens que estão casando, para baixo, ali, né, para perto dos pais que vão continuar no morro. Eu acho que a gente tem o caminho para fazer isso, né? E aí mistura com uma ruas gastronômicas, enfim, aí a gente vai ter que ter aqui o programa só disso, né, eu acho. Carlos, uma pergunta. Você acha que seria possível transformar aqueles imóveis que estão parados lá no centro de Santos em imóveis residenciais, digo os prédios comerciais e etc? Acho não, tenho certeza. Eu já vi projetos assim. E não é tão alto o custo, né? Porque a gente tem lá, a gente tem hoje até dentro da prefeitura mesmo, uma lei que até favorece isso. Só que ela nem é divulgada. Se você for lá na prefeitura, lá em obras, eles vão até te mostrar um caminho, André. Só que ninguém sabe. Porque ela não divulga, não é feita uma publicidade em cima disso. Olha, vamos para lá fazer esse retrofit, pegar prédio antigo, que a prefeitura te dá incentivos. Existe um incentivo. É um incentivo acanhado até, mas é um incentivo. Agora, a gente precisa ter muito mais interesse que isso se divulgue. Não é só fazer um plano diretor, deixar ele lá, né? Mexe ele, deixa ele lá. Ele existe, mas ninguém sabe que existe, não adianta. Entendeu? Não vai resolver traria uma nada. Vida nova, né? Exatamente. Traria uma vida nova para a região. Esse é o caminho, se fosse... eu acho que é um dos caminhos, né? Como esse da gastronomia que você falou, mas básico é o que o André falou, tem que ter segurança. Porque se a gente não tiver segurança, ninguém vai para o centro.